Seja muito bem-vindo ao canal Descascando. Hoje vamos falar sobre o diagrama de entidade e relacionamento, o famoso DER. Aqui é o Frederico Papela. Vamos a isto. Primeiramente, vamos falar como é que representamos, né, em questão de entidade. Depois vamos falar em questão do relacionamento. Vamos falar também sobre a questão dos atributos, como nós representamos o diagrama. Vamos falar também no contexto dos atributos de múltiplos valores, como é que podemos apresentar no diagrama DER, neste caso. Vamos abordar também sobre a questão de participação total, como é que nós podemos representar no DER. A cardinalidade de mapeamento também não vai faltar. E vamos ter um exemplo, vamos ter vários exemplos práticos para neste caso, no caso de um banco, aplicar estes conceitos e conseguir mostrar como é que isto funciona num diagrama de entidade e relacionamento. Vamos começar. Se forem perceber, para a entidade nós trabalhamos com um retângulo, né? Um retângulo vai representar uma entidade. Este losango aqui vai representar o relacionamento. Esta elipse vai representar o atributo e atributos de múltiplos valores. Vamos ter duas elipses duplas, né? Vamos ter duas elipses neste caso. Para caso de participação total, vamos ter duas linhas. E quando nós queremos representar, né, cardinalidade de mapeamento, nós quando queremos representar neste caso né, vamos ter uma só linha, como podem ver aqui. Quando queremos, desculpe, aqui houve uma troca, aqui houve uma troca. Na verdade, este aqui é para né, é para e este, deixa eu pegar a borracha. Eraser. Deixa eu pegar a borracha. Yeah. Então, isto aqui está errado. Isto aqui é para vários. N ou vários. Então, N ou vários vamos representar simplesmente com uma linha. E com esse traço, com essa setinha, né? Vai ser neste caso para ou representar na questão de cardinalidade de mapeamento. Então, isto vocês poderão ver na prática com os slides a seguir. Voltando, nós temos aqui, né, por exemplo, para muitos, né? Primeiro vamos descascar sobre a questão de cardinalidade de mapeamento. Nós, como havíamos dito, vamos representar com uma seta. Então, para esse caso de nós vamos colocar uma seta aqui, né? Como podem ver aqui na imagem. Então, vamos colocar uma seta. E para muitos, vamos colocar simplesmente este traço, que representa, na verdade, N, ou muitos, ou vários, né? Então, é basicamente isto, né? Aqui, o que é importante saber é essa questão de cardinalidade, como nós podemos representar, né? Para muitos, num diagrama, né? Num diagrama, né? Como é que isso é. Então, aqui depois temos a entidade de cliente, tem os seus atributos, temos o empréstimo, tem os seus atributos, né? Para este caso, não é relevante falar sobre isto. Para este caso, nós temos um traço, né? Então, um traço, vamos representar N, né? E uma seta, uma seta vamos representar, neste caso, ou seja, muitos, né? Para podemos representar assim no contexto de cardinalidade. De novo, aqui nós temos uma entidade de empréstimo, aqui temos uma entidade de cliente que também tem os seus atributos. Para um, vamos colocar duas setas direcionadas, como podem ver aqui. Então, para esse lado, assim como para este lado aqui. E aqui, de novo, também temos as mesmas entidades, que neste caso é o empréstimo. Também temos cliente com seus atributos. E por fim, como podemos representar muitos, para muitos, vamos colocar neste caso uma linha aqui que representa muitos ou N. Vamos colocar outra linha aqui que vai representar muitos ou N.
Agora, como é que podemos representar atributos compostos? Também como podemos representar atributos com valores múltiplos e atributos derivados. Vamos falar primeiro do caso do atributo composto. Se forem perceber, na entidade de cliente, nós temos dois atributos compostos. Temos o nome e temos também a rua. Então, o nome rua é atributo composto e o endereço também é um atributo composto, né? Portanto, o nome, nós temos o prenome, o inicial, meio e temos o sobrenome. Então, basicamente é assim como nós podemos, neste caso, representar atributos compostos. Como é que podemos representar atributos com valores múltiplos? Por exemplo, nós temos o número de telefone. O número de telefone é um atributo com valores múltiplos. Então, nós vamos desenhar duas elipses. Então, é basicamente assim como nós podemos representar, neste caso, atributos com valores múltiplos. E como é que podemos representar atributos derivados? Por exemplo, aqui a idade. Idade é um atributo derivado. Então, vamos fazer uma elipse e vamos tracejar, neste caso, a elipse, né? Então, neste caso, a idade é um atributo derivado, né? Então, se tem dúvida de atributo composto ou atributos com valores múltiplos derivados, eu vou deixar um vídeo aqui onde é que eu explico bem descascado cada item que eu venho abordando aqui, né? Vou deixar uma playlist que tu podes lá acompanhar e perceber muito bem este vídeo. Portanto, já abordamos sobre todos os aspectos. Como nós também abordamos uma questão interessante que foi relacionamento recursivo. Também tem na playlist aí. Vão ver na playlist. Vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Portanto, lá podem ver o que é o relacionamento recursivo. Neste caso aqui, como no relacionamento recursivo, nós percebemos que é a mesma entidade, né? Ainda nós devemos dizer um papel, devemos informar, né, o papel, né, que neste caso é o trabalhador. Depois devemos informar de novo, quando tivermos a retornar já a seta, já devemos informar, né, qual é o papel que ele vai ter, neste caso que é o gerente. Fora perceber, aqui é para muitos, é para um. Isto aqui é equivalente a fazer o seguinte, né, a nós desenhar o funcionário deste lado, né? Dizer um funcionário deste lado, depois fazer isto aqui assim e repetir de novo o funcionário, né? Então, o que estão a dizer aqui outras palavras é o seguinte: este funcionário aqui, desta entidade aqui, são a mesma entidade, né? Só que dessas entidades, ele é trabalhador, né? Tem o papel, ou seja, é um trabalhador comum, né? É um trabalhador. E deste lado daqui, ele é gerente, né? Ele é gerente. E aqui o relacionamento é do que? Vários, né? Vários para um, né? Ou seja, N, né? Nesse caso, N para um, vários para um. Então é basicamente isto. Isto aqui na verdade é o que é uma definição do relacionamento recursivo, né? Recursivo. Então é necessário dizer o papel deste lado e deste outro lado. É necessário dizermos o papel porque as entidades são as mesmas. E aqui nós temos o trabalha, neste caso trabalha para, né? Trabalha para. Temos também como podemos representar o relacionamento ternário. O relacionamento ternário é aquele que nós temos três entidades. Também tem nesta playlist também tem um descasque, ou seja, explica de uma forma muito bem detalhada e simples o que é relacionamento ternário. Então, basicamente, resumo, relacionamento ternário é aquele que nós vamos ter três entidades. Nesse caso, nós temos o funcionário, cargo e agência. E todas estas entidades estão
relacionadas com este relacionamento chamado trabalha em, neste caso. Então é basicamente isto. Colocamos as entidades com seus respectivos atributos, né, neste caso, e colocamos a relação, né, aqui, nesse caso no meio, trabalha em. Temos a questão também de participação total. Como é que nós indicamos a participação total? Indicamos com estas duas linhas que podem ver aqui. Isto também já foi abordado no canal sobre a questão de participação total. Vão ver lá na playlist, está bem detalhada. Mas em resumo, né? Empréstimo aqui, mas mas em resumo, vou dar um resumo básico aqui, para não prolongar muito o vídeo. Aqui estamos a dizer, participação total, na verdade, é quando nós temos empréstimo num banco. Num banco, todos os empréstimos estão vinculados a um certo cliente. Não existe um empréstimo que não está vinculado com um certo cliente. Então, nós vamos dizer que isto é uma participação total. Enquanto que há clientes que não estão ligados a um certo empréstimo. Então, aí vamos dizer que isto aqui é uma participação parcial, né? Então, basicamente isso. Como é que nós podemos representar esta participação total com essas duas linhas? Agora temos temos esta questão um pouco interessante para analisarmos, né? Nós aqui temos limites de cardinalidade. Nós podemos dizer, tá bem, esta entidade de cliente, quantas instâncias, né, podem participar neste relacionamento, como também na entidade de empréstimo, quantas instâncias podem participar neste relacionamento. Ou seja, vamos dizer quantos clientes participam de cada vez em cada relacionamento. Então, neste caso, nós vamos ter, aqui nós temos 0 e asterisco. Então, o primeiro número aqui neste caso, é o K, né? E o segundo, que é o asterisco, ou o segundo símbolo, neste caso, o M. Então, aqui é o mínimo, né? É mínimo da instância, aqui virá a ser máxima da instância. Aqui também é o mesmo, né? É o mesmo. O mínimo e o máximo, né, de cada instância. Em outras palavras, nós estamos a dizer o seguinte, né? Estamos a dizer o seguinte, né? Um ou vários clientes, né, podem efetuar somente um empréstimo, né? Ou seja, na verdade estamos a dizer nenhum ou vários clientes podem efetuar neste caso, um empréstimo. Então é basicamente isto. Nós vamos dizer a quantidade, né, de cliente que pode estar nessa relação. Neste caso, nessa relação pode não vir a ter nenhum cliente, né? Quando não tem nenhum cliente, na verdade, aqui já nem vamos ter uma relação. E aqui no empréstimo também é a mesma ideia. Então, este asterisco vai representar nenhum limite, né? Ou seja, de 0 a vários, né? E aqui podemos colocar, por exemplo, 4. Então, seria de 0 a 4 clientes podem efetuar um empréstimo, neste caso. E temos, se for a perceber, né? Como aqui diz, então já abordamos sobre essa questão também já abordamos sobre o asterisco. Se for a perceber, de um asterisco é uma participação total. Por quê? Se eu digo, nesse caso, o empréstimo fosse de 2 pontos asteriscos, estou a dizer o quê? Neste relacionamento pode participar um ou vários empréstimos. Então, quer dizer que cada empréstimo estará pelo menos associado a um cliente, neste caso, né? Porque o que é relacionamento? Relacionamento, para existir, ele vai juntar, tem que se juntar essa entidade com essa entidade, neste caso. Então, por isso podemos vir a dizer que esta participação é total. Quando nós colocamos de 1 a 2 pontos asteriscos, estamos a dizer que é uma participação total, porque estamos a dizer que aqui nesse empréstimo, no mínimo, deve ter um empréstimo, deve estar associado a um cliente, né? Podemos ter vários empréstimos, podem estar associados no cliente, mas pelo menos um. Então, aí neste caso dizemos que é uma participação total. E temos essa questão, quando nós temos, por exemplo, do lado de uma entidade que diz que aqui podemos ter uma entidade, né?
0 para 1 aqui podemos vir a ter um relacionamento, neste caso. E aqui podemos ver, né, que depois vai ter, e podemos vir a ter esta outra entidade. Então, isto aqui é equivalente a dizer 1 para 1. É o que está, é o que diz este enunciado. Então, aqui há uma atenção que nós devemos ter, né? Aqui parece que é n para 1, mas não é isso. Não é isto. Aqui, na verdade, é o que? É 1 para n. Ou seja, um empréstimo é efetuado por um cliente. É assim como se lê, né? Um empréstimo é efetuado por um cliente. Um cliente efetua vários empréstimos. Se tivesse N para 1, ficaria algo meio estranho. Seria um empréstimo é efetuado por vários clientes que não pode. Então era só para ter essa atenção. Nem porque aqui diz que 0 até asterisco, aqui de 0 até asterisco, que aqui é N. Não. Isto aqui é uma coisa, isto que estamos abordando aqui de cima também é outra coisa. Então é basicamente isto. Espero que este vídeo lhe tenha ajudado. Por favor, se inscreva no canal, deixa um gosto, comente. Se não percebeste alguma parte do vídeo, tchau, até a próxima.